Senhor nosso Deus e nosso Pai, de grande bondade e misericórdia, nós oramos neste momento, Senhor, que estamos aqui nesse trabalho de fé, nessa abertura de bênção, nessa abertura de livramento para o seu povo, Senhor. Não é pelas nossas obras, Senhor, não é pelas nossas atividades, não é pelo nosso conhecimento, mas com certeza, Senhor, é a tua grande misericórdia, é a tua grande graça, a tua grande bondade que faz com que possamos estar aqui para neste momento buscar a tua presença e também, Senhor, interceder pelas pessoas, interceder pelo teu povo, interceder por aqueles que precisam. Muitas pessoas se encontram tristes, muitas se encontram abatidas, muitas se encontram desempregadas, muitas pessoas se encontram, Senhor, passando pelo caos, passando por momentos difíceis e não tem, Senhor, aonde recorrer, mas a tua palavra nos diz que o Senhor é nosso advogado, o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso defensor, o Senhor morreu por nós, derramou seu sangue por nós e nos dá vitória. E nós queremos declarar, nós queremos profetizar, nós queremos, Senhor, trazer a tua boa mão na vida, na família, nas pessoas que estão conosco, nessa inauguração, desse trabalho que estamos fazendo, nesse ato de fé, nesse ato de busca, nesse ato de intercessão pelo seu povo que está precisando de liberdade, que está precisando de graça e de poder. Senhor, usa de misericórdia mais uma vez conosco. Visita lares, visita família, visita pessoas, Senhor. Visita pais de família, mães de família e nos dê a vitória. Senhor, crendo no teu poder, crendo no teu amor, na tua graça, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, povo de Deus. Graças a Deus, estamos aqui nesse projeto que o Senhor nosso Deus tem plantado em nossos corações para trazer um clamor, uma oração, uma intercessão e também que a graça do Senhor que está sobre nossas vidas possa visitar lares, possa visitar famílias, possa visitar comércios que muitas vezes dão emprego para outras pessoas, possa visitar você, amigo, que está frustrado, você que está precisando de um livramento, de uma resposta, você que está precisando de uma bênção, você que se sente muitas vezes que está brigando sozinho com a situação e está difícil, e muitos estão vivendo o caos. Mas eu quero dizer para você que sempre haverá um intercessor, sempre haverá um braço forte do Senhor em sua direção, e sempre haverá alguém que tenha a chama acesa, o poder do Espírito Santo, a graça do Senhor para poder agir em favor do povo dele. Amém? Então nós temos esse projeto que o Senhor tem plantado em nossos corações, porque diz a palavra do Senhor que na hora nona, Pedro e João subia lá no templo para orar, e queremos nós também, se a graça estiver sobre nós, se o poder estiver sobre nós, se a boa mão do Senhor estiver conosco, nós vamos estar toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Olha, sexta-feira nós vamos estar aqui divulgando essa campanha às 3 horas da tarde aqui no YouTube, no nosso canal. E você que está precisando de oração, você que está precisando, levando currículos, carteira profissional, problema da justiça, separa tudo isso e nós vamos profetizar em cima disso, nós vamos orar em cima disso. Você que tem fé para isso, tem pessoa na sua família que às vezes usa droga, está preso pela bebida, pela pornografia, está preso pelo ódio, está preso pelo crime, está preso por situações que não desenrolam. Você que tem fé para isso também, separa alguma vasilha com água, porque a água é um dos símbolos do Espírito Santo, certo? A água do símbolo do Espírito Santo. Deus usou a água para limpar a lepra de Naamã, para abrir o mar vermelho, para julgar os inimigos do povo de Deus e também para trazer livramento. Então, se você separa uma água, você bebe, você faz um chá, você coloca suas feridas. Nós tivemos já orando pela rede, uma mulher que estava com os pés para ser cortado. E nós abençoamos a água, ela foi lavando, depois de 10 ou 12 dias, o pé dela estava totalmente recuperado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é bom. Porque a misericórdia do Senhor, ela estende-se de geração em geração, e ela visita pessoas fiéis, pessoas sinceras, pessoas que buscam. Você está comigo aí? Você está na fé? Você está na certeza que o Senhor ainda faz isso? Então, para este primeiro dia que nós estamos aqui, nesse momento de fé da hora nona, eu quero ler o texto original que o apóstolo Pedro esteve lá em Atos capítulo 3, ele diz aqui a palavra do Senhor: E Pedro e João
subiram junto ao templo, à hora nona, e era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, a qual Pedro, vendo e João entrando no templo, pediu-lhes que desse esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhando para eles, disse, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eita glória, Deus de poder, aleluia, graça maravilhosa. Mãe. Deus é forte, Deus é poder, Deus é maravilha. Irmãos, quando nós vemos esse impacto no livro de Atos dos Apóstolos, não tem como a gente ficar sentado na cadeira. Não tem como ficar deitado na cama. Não tem como a gente ficar esperando a sorte. Nós temos que crer. Nós temos que abraçar. Nós temos que dar glória a Deus. Nós temos que falar: o Senhor é bom. Nós temos que dizer: Deus existe. Eu quero dizer para você que assim que Jesus foi ressuscitado, veio o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e os discípulos. E eles estavam cheios de fé. E nós vemos nessa passagem que ele subiu para orar no templo. E chegando lá, tinha um coxo de nascença. Olha, irmãos, olhe, de nascença. É fácil isso. Uma pessoa de nascença, irmãos, eu acho que se fosse pela medicina, ela precisaria talvez de 2 a 4 anos de fazer fisioterapia para ela reaprender a ficar de pé. É muito forte, irmão. E ele chegando lá, Pedro, aquele homem simples, ex-pescador, aquele homem que não tinha praticamente conhecimento nenhum, porque nós estamos falando de uma coisa que aconteceu quase 2.000 anos atrás. Então ele não tinha, sabe, como dar um parecer por aquilo, mas ele tinha a fé, ele tinha a presença do Espírito Santo na sua vida, ele tinha um Deus que ele servia de todo o coração. Eu quero dizer para você que quando ele viu aquilo, ele não viu a dificuldade, ele não viu o problema, ele não viu a luta, ele não viu a aflição, ele não viu aquilo que tirava a atenção dele, mas sabe o que ele viu? Aquele que tudo pode. Eu quero dizer para você que o livro de Hebreus ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor não muda? Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse: olha, meu pai e eu sempre trabalhamos até hoje. Eu quero dizer para você que o nosso Deus ainda trabalha. O nosso Deus ainda trabalha. O nosso Deus ainda move. Porque Pedro chegou para aquele moço que disseram para ele, e o moço falou: dá-me uma esmola, dá-me qualquer coisa, dá-me um resto, dá-me uma sobra. Mas Pedro falou: vou dar sobra? Ele disse: eu nem tenho sobra para dar, nem tenho resto para dar, o que eu tenho é coisa boa. Quero dizer para você, você vai num campo de futebol, você tem que pagar. Você vai num baile, você tem que pagar. Você vai numa festa, você tem que pagar. Aonde você for, você tem que pagar. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem para te dar é de graça. É de graça. É de graça porque um preço já foi pago, um preço muito caro. O preço que foi pago foi o sangue de Jesus por nós na cruz do Calvário. E Pedro falou: eu não vou dar resto para esse rapaz aí. Ele falou assim: não tenho prata e não tenho ouro, não tenho resto para dar para você, não tenho aquilo que simplesmente vai iludir você, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o coxo levantou, irmãos. Ali foi uma coisa, né, irmão? Foi um impacto. Sabe por quê? Chegou até nós. Você vê que chegou até nós, quase 2.000 anos depois, estamos repetindo esse trabalho, essa fé. E nós vamos estar aqui, se Deus nos der força, nos der sabedoria, nos der graça, nós vamos estar aqui toda sexta-feira, porque é um dia que o outro lado lá faz trabalho para destruir famílias, faz trabalho para magoar, faz trabalho para ferir, faz trabalho para destruir pessoas, e nós estamos aqui com você, na sua casa. Você pode levar para o seu amigo que está doente no leito, você pode mandar para aquelas pessoas que se encontram abatidas, para aquelas pessoas que se encontram prostradas, porque Paulo, diz a Bíblia, que ele ministrou os maiores ensinamentos por cartas. A Bíblia diz que a roupa de Paulo curava os enfermos. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Então eu quero dizer para você
Se o Deus que estava naquele tempo curava com roupa, curava com a sombra, ele vai visitar a sua casa pela rede também, se você tiver fé. Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Você está crendo? Você está na fé? Você está na certeza? Então você não tem o que temer, porque nós vamos ainda hoje, finalizando essa live, nós vamos estar orando por você. Então já coloca diante de Deus aquilo que te aflige, aquilo que te aperta, aquilo que bloqueia a sua vida, aquilo que deixa você numa situação muito desfavorável, aquilo que deixa você numa situação contrária, aquilo que te faz prisioneiro, porque o nosso Deus, ele vai romper. Em nome de Jesus, ele vai romper, ele vai destravar, ele vai bloquear, ele vai chegar na sua casa e vai fazer uma grande obra na sua vida. Você sabia que nós temos a Bíblia que foi escrita há quase 2000 anos? E quando nós lemos ela e nós ministramos em cima do que está escrito nela, quando nós profetizamos em cima daquilo que está nela, quando nós trazemos, aleluia, diante de todo o povo aquilo que foi ministrado pelo Senhor, o milagre acontece. Por que você acha que vai haver alguma coisa que impeça você de receber a bênção de Deus? A Bíblia diz, o que nos separará do amor de Cristo? O que poderá impedir Deus de ir na sua casa, onde você está, de ir na rua que você está, de ir no lugar que você mora, na sua empresa, de ir, muitas vezes, na casa do seu avô, na casa da sua avó, na casa do seu amigo, na sua comunidade, mesmo que você seja alguém que mora dentro de um carro. Quero dizer para você, a Bíblia diz que Deus sabe o endereço de cada um de nós. Ele sabe a rua que nós moramos, ele sabe o número da casa que moramos. E sabe o que diz a Bíblia? Que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode falar, nossa, eu estou ficando feliz, eu estou ficando animado, porque eu estou ouvindo uma palavra que me leva para um outro nível, que visita. Eu quero dizer para você que esse coxo, a vida dele nunca mais ficou sendo a mesma. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele não parou de curar. Há pouco tempo atrás nós vimos um testemunho que foi largamente divulgado de um aluno que ele estava numa faculdade, e você sabe que uma grande parte das universidades tem uma ideologia forte contra a Bíblia, contra o cristianismo, e o professor de química pegou os produtos dele lá para fazer uma média para os alunos, e começou a misturar o líquido e falou, vocês viram na Bíblia que diz que Jesus transformou a água em vinho? Eu também transformo a água em vinho. Eu também consigo, quer ver? E começou a misturar a química lá, e a mistura de química pode gerar mudança de cor, pode fazer com que as coisas se alterem, pode fazer com que as coisas mudem. Eu quero dizer para você que todo mundo ficou olhando, a classe lá observando, mas havia lá alguém para representar o reino de Deus, havia alguém lá para representar aquele que tudo pode. Eita glória! E havia um menino lá, ele falou, eu não vou deixar passar isso não. Esse Golias aí, esse ímpio aí, ele não vai desafiar o meu Deus aqui e fazer que o meu grande milagre, que o grande milagre que o Senhor fez fique uma coisa assim, despercebido. Ele falou, professor, posso falar uma coisa? O menino disse para o professor, falou, pode? Eu queria saber se assim como o Senhor transformou como Jesus água em vinho aí mudou a cor, eu quero saber se você consegue pegar e transformar vinho e cachaça em geladeira, em fogão, bicicleta, eletrodoméstico, sofá. Aí o professor falou, mas onde que está na Bíblia isso aí? Ele falou, não está na Bíblia? Mas está na minha igreja. Na minha igreja está. Tinha o nosso irmão lá, que ele era um alcoólatra. Ele ficava bêbado, o cachorro lambia a boca dele. Não havia quem resolvesse a vida dele. E aquele alcoólatra viu alguém falar de Jesus para ele, aceitou o convite e veio para a igreja, entregou a vida para Jesus, se batizou nas águas, recebeu o Senhor no coração. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi liberto da bebida, e aquilo que ele ficou muitos anos, que ele perdeu de comprar porque ele ficou alcoólatra, ele começou a trabalhar, e ele trocou a bebida e começou a comprar geladeira, começou a comprar fogão, começou a comprar bicicleta, começou a comprar sofá, começou a comprar ventilador. O senhor consegue fazer isso aí também aí? Aí o professor falou, nossa, agora vamos ficar por aqui a conversa, porque eu não vou ter como dar continuidade. Entendeu? Porque o nosso Deus, irmãos, ele é muito maravilhoso. Quero dizer para você que nós estamos aqui fazendo
esse trabalho, essa oração, intercessão, mas nós não somos simplesmente uma pessoa que está aqui para falar, para orar, para fazer vídeo. Eu quero dizer para você que eu já trabalhei já nas igrejas e trabalhei fisicamente, trabalhei atendendo as pessoas, orando pelas pessoas. E tem uma coisa que marcou muito meu coração, que eu vou levar comigo, um fato que aconteceu uma tarde, como esta aqui. E nós estávamos orando, eu e outro pastor tinha 2 filas, que depois do trabalho nós orávamos com posição de mão na cabeça daquelas pessoas que vieram para buscar a libertação, a cura, e também ungíamos aquela pessoa com óleo, porque a Bíblia diz que a unção com óleo simboliza a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, é a materialização do Espírito Santo. Se eu estivesse na sua casa, onde você está agora, eu iria com muito prazer orar com você e ungir você, mas deve ser uma igreja perto da sua casa, com certeza você consegue fazer isso, se esforça que você consegue ir lá e ser tocado, porque a Bíblia diz, tem alguém doente, tem alguém enfermo, tem alguém abatido, tem alguém que está vulnerável, chame os presbíteros, que pode ser pastor também, né? Mas uma pessoa que tenha passado pelo processo, né? Não pode ser uma pessoa que tá enchendo a cara no domingo e na segunda-feira está querendo fazer isso aí que não vai dar certo. Ele tem que estar liberto, tem que estar transformado. Então, uma visão disso daí. Tem gente hoje ministrando muita coisa, mas não ministrou para ele ainda, para ela ainda. Então, precisa a pessoa ter vencido o processo do caráter, o processo, sabe, da busca, da entrega. Entendeu? Que ele fala, chama o presbítero e ele vai orar, vai ungir com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo, levantará o doente. E aquela moça ainda estava nas 2 filas, a filha dele estava um pouquinho grande, ela veio para o meu lado. E aquela moça que tinha uns 19 anos mais ou menos, chegou para mim assim e falou, olha pastor, eu queria que o senhor me ajudasse para que eu criasse meu filho de 4 anos, porque eu estou preso pelo crack. Irmãos, aquela moça, ela tinha mais ou menos a minha altura, 1,65 m, eu tenho 1,70 m, ela devia ter em torno de 1,65 m, 67 por aí. Ela estava pele e osso, ela estava pesando uns 35 quilos, até assustava de ver, assim, parecia uma pessoa que estava com AIDS, parece que está com um cadáver quando anda para a rua, sabe? E ela pegou e veio falar para mim isso aí, e a mãe dela falou para nós depois, que ela ficava presa com um cadeado no quarto para os traficantes não matar ela, porque ela já estava vendendo o corpo, ela já estava, sabe, devendo muito para os traficantes, eles queriam matar ela porque queriam dinheiro, e o último ato de misericórdia daquela mãe foi trazê-la na presença de Jesus. E nós éramos o quê? Nós éramos ali, na verdade, os representantes do Evangelho. Porque quem faz a obra é Jesus, meu irmão. E eu não estou bugando vocês, que se eu pudesse curar as pessoas, eu ia no hospital, curava todo mundo. Se eu pudesse libertar as pessoas, eu ia nos lugares que tem pessoas presas, libertar todo mundo. Mas é a fé, é a sua fé, é o poder do Evangelho, porque aquele coxo veio de encontro com gente que tinha a pregação, tinha mensagem, mas ele teve fé para isso também. Abre espaço no seu coração, fala, Senhor, eu creio, eu vou de encontro, se precisar fazer uma campanha de 5 dias, eu faço, se precisar fazer uma campanha de 10 dias, eu faço, se precisar toda sexta-feira eu estou aqui orando com esse pastor, eu venho, se precisar, eu faço, eu busco porque eu quero, eu preciso muito da liberdade. E aquela moça toda quarta-feira estava lá, era na quarta, e nós fazíamos, na hora nona também, hora nona, como aqui. E eu peguei e falei assim para ela, já instruído por Deus, porque eu falei, preciso conversar com ela. Ela tá se sentindo muito pressionada e tá com fé para isso. Eu falei, vou conversar um pouquinho com ela para ter essa ação, essa essência do Espírito Santo que está na minha vida e para a vida dela. Eu falei, tudo bem. Eu falei, fale para mim, qual o dedo que você pega e você usa para usar o crack? Ela pegou o dedo assim, sabe, pequeno, né, perto do meu, assim, a metade do meu, magrinho, sabe, com a unha tudo suja. Aí eu peguei o dedo dela, falei, esse dedo aqui? Falei, é. Eu peguei o dedo dela assim, liguei o óleo, apertei o dedo dela e falei, olha, Satanás, você não usa mais esse dedo para destruir a vida dessa moça, porque eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Eu cancelo a sua atividade nesse corpo agora. Eu cancelo toda a sua atividade nesse corpo agora, em nome de Jesus. Pus a mão na cabeça dela, orei para ela, porque ela já estava vindo demônio, ela não tinha mais, mas ela estava bem doente. Aí eu falei para ela, você creu agora? Você sentiu a presença de Deus? Você foi tocada? Ela falou, foi porque eu também fui tocado. Aí tenha fé. Aí veio a pandemia, aquele negócio de cada um ficar em casa, né? A gente já como passou dos 25, já não é novinho, eu falei, vou ficar em casa. Meus filhos falaram, fica em casa, pai, pra você não ter problema, você fica tranquilo lá, né? Se precisar a gente leva alguma coisa para o senhor lá, tal, fique em casa. Aí ficou em casa.
Aí quando passou aquele período, eu já não estava mais fazendo aquele trabalho naquele lugar. Aí eu indo no mercado, né, o médico que a gente anda um pouquinho a pé todo dia, a gente tem que fazer, porque agora eles que mandam, a gente faz. Aí eu vou andando, encontro aquela moça, irmão, mas que nem eu, assim, sabe, sobrando fofura, assim, sabe, meio gordinho já assim, também dela. Falei, nossa, mas que benção, você tá bem, né? Nossa, mas ficou tão feliz, sabe, que você, até lágrimas você do olho dela. Falou, pastor, Jesus me curou, Jesus me transformou. Eita glória, irmãos. Como não pregar o evangelho? Como não levar essa palavra? Como não dividir com você? Como não interceder por você, por mim, pela minha família, pela sua família e por todas as pessoas que precisam? Quero dizer para você, Jesus disse, meu pai sempre trabalhou e eu trabalho até agora. Se você tiver fé, se você crer, se você buscar, se você der espaço para o seu coração, não importa aonde você está, não importa quem você é, não importa a idade que você tem, não importa a sua condição financeira, não importa se você é um morador de rua, se você é uma pessoa que está destituída de tudo, não importa se você e sua família já virou a costa para você, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus disse, os sãos não precisam de médico, os doentes precisam de médico. Ele disse que Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Se você tiver fé, se você crer, nós vamos orar, nós vamos apresentar você diante de Deus, nós vamos apresentar sua família, seu projeto, e você vai falar, eu vou orar junto com esse pastor aqui, porque ele está animado, e eu estou animado também, eu creio que o Deus que ele serve, eu creio que o Deus que ele prega, eu creio que o Deus que está na vida dele, eu creio do ministério dele que tem feito, alguma coisa vai acontecer. Deus vai bradar, Deus vai bradar, Deus vai agir. Aleluia. Shema lá, você crê nisso? Você pode crer que Deus visita ainda? Você pode crer que Deus cura ainda? Porque eu creio. Olha, irmãos, eu já vi muita coisa. E à medida que eu for fazendo as lives aqui na hora nona de sexta-feira, que é o dia da guerra, é o dia da batalha espiritual, é o dia de mandar Jezabel pegar a trouxa dela embora, é o dia de mandar, irmãos, o espírito de Herodias pegar as coisas dela embora, o espírito de Balaão pegar as coisas dele embora, e aquela trouxa, aquela força do mal vai, porque o Senhor é conosco. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Quem será? Aleluia! Você crê nisso? Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito ter seus efeitos. Mas é necessário uma coisa, crer. Crer. A Bíblia diz que havia um homem que esperava o tempo todo que alguém levasse até uma fonte, todo ano alguém era curado. E Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele falou, não tem ninguém que me leve para a fonte. Olha, Jesus não perguntou, ele falou, eu não perguntei, eu não quis dizer, perguntei se você quer que eu leve alguém na fonte, quero saber se você é curado. Eu quero dizer para você, o seu caso é pessoal, o meu caso é pessoal. O Senhor não vê a humanidade como um gado, palito de fósforo, sabe, como se fosse um pé de jabuticaba com um monte de fruto, não. A Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas e sabe do seu problema, da sua luta, da sua batalha. E se você nesse dia fala, nossa, tudo que eu fiz até agora não deu certo, eu vou começar a fazer o certo. Eu vou começar a fazer o certo. E o certo é buscar o Senhor. Você vê que aquele coxo, a única coisa que ele teve que levantar os olhos para os homens de Deus, colocar sua fé em prática, receber, ser tocado, ser abençoado. E eu quero dizer para você, nós vamos orar, nós vamos colocar você diante de Deus, porque nós não viemos aqui simplesmente para fazer amigos, fico muito feliz de fazer amigos, nós não viemos aqui simplesmente para ter um contato com os irmãos, fico muito feliz de ter contato com os irmãos, nós não viemos aqui apenas para fazer alguma coisa para se aparecer, né? Porque, na verdade, parecer a gente aparece o tempo todo, né? Onde a gente dá, nós estamos aparecendo. As pessoas veem a gente do todo lado. Onde você está, eu estou aparecendo. Se eu estou aqui, eu estou aparecendo. Se eu estou lá, eu estou aparecendo. Mas nós vemos aqui um ato de fé. Uma porta que se abre na vida das pessoas. Eu queria dizer para você também. Eu sei que é uma situação difícil. Você que muitas vezes está seguindo Jesus. Mas a sua vida não é o padrão que deveria ser. Você sabe, geralmente quando você prega, a gente prega quando o Espírito Santo nos instrui, porque alguém do outro lado
Já está recebendo, porque eu sou flecha, viu, irmãos? Eu sou flecha do mundo de Deus. Quando você menos espera, já atingiu, já foi, já pegou, já, sabe? Eu sou um homem que já estou nessa caminhada. Eu sou que nem Davi, desde a idade de 15, 16 anos. Se eu estou aqui até agora, porque tem um exército que anda comigo na minha frente, na minha retaguarda, do meu lado, e me garante. E me garante. Porque eu digo que eu não garanti, eu não estou mais aqui, mas se eu estou aqui, porque eu estou garantido. Eu sou flecha, e a hora que eu pego mesmo. E Deus está me instruindo a falar para as pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja. Está com vergonha. Está humilhada. Está humilhado. Fala, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou indigno na tua presença. Tu sabe. Tu sabes que eu estou aqui, mas eu estou vivendo uma vida que Deus não concorda, uma vida que Deus não aceita. Mas eu não tenho muitas vezes graça, eu não tenho força, eu não tenho por onde começar, sair desse desenrolo que eu estou. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Uma palavra da parte de Deus. E os anjos vão aonde você está, na casa que você está, na rua, no carro, onde você estiver. Ele leva uma estratégia para você. Você pode crer nisso? Agora você pode crer, você pode dar glória a Deus por isso, né? Você pode pelo menos falar, Senhor, eu te agradeço por isso. Você pode falar simplesmente, Senhor, essa palavra que o homem falou é de Deus, ela é forte, ela atingiu aqui, ó, ela pegou aqui, ela me tocou, me segurou, me fisgou aqui. Você crê que Deus pode levar uma estratégia na sua vida onde você está? E talvez essa estratégia é você começar reconhecendo aquilo que você está em falta e procurar alguém que tem um altar de pé, alguém que tem vida espiritual, alguém que já parou de mentir faz tempo, já parou de enganar faz tempo, já parou de beber faz tempo, alguém que já parou de fazer o ilícito faz tempo, mas que está realmente com o altar na presença de Deus, essa pessoa vir e colocar a mão sobre você, orar com você, sabe? Ouvir você, e vocês pedirem perdão, e vou falar, eu vou começar uma nova vida, eu vou começar do zero, mas eu vou começar com a cabeça erguida. Eu vou chorar nos pés do Senhor. Se eles disserem, se a minha igreja disserem que eu vou ter que ficar um tempo no banco, eu fico no banco. Eu fico na porta da igreja. Eu fico aonde precisar ficar, mas eu quero ter Jesus na minha vida. Eu quero ter Jesus no meu coração. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero servir. Eu quero estar na presença do Senhor. Se você estiver comigo nesse propósito, se você estiver comigo nesta fé, se você estiver comigo nesse empenho, eu vou orar por você agora. E eu tenho certeza. Pode receber. Pode tomar posse. Pode dar glória a Deus. Que o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Porque o Espírito do Senhor, ele age e ele tem liberdade. Ele pode ir onde você estiver. Não importa quem são seus algozes, seus inimigos, seus problemas, seus traumas. Ele tem o poder de criar uma semente dentro da sua mente, do seu coração. E a semente germinar. Aquela moça que eu orei, que estava presa pelo crack, irmãos, ela não era nem crente. Ela não conhecia o Evangelho. Agora ela vai na igreja. Ela não conhecia. O Senhor falou, não tem problema, você não conhece, eu conheço. Você não sabe, eu sei. Você não tem, eu tenho. Deu, sabe, uma semente no coração dela, na mente dela. E certo, começou a trabalhar. E o crack, meus irmãos, perdeu acesso. O crack perdeu acesso. Sabe por que tem muito crente fracassado por aí, irmão? Sabe por que tem muito crente caído por aí? Sabe por que tem pessoas que se naufragaram? É porque estão dando acesso para pessoas erradas. Elas estão dando acesso para pessoas caídas, pessoa frustrada, pessoa que não tem negócio com Deus. E passa a ter amizade, e passa a ter empatia, e passa a gostar. E a pessoa conversa ilícito, a pessoa gosta. E a pessoa fala coisa errada e a pessoa gosta. E a pessoa, vamos fazer tal coisa errada, a pessoa faz. Vamos agir de tal forma, a pessoa faz. Depois vem a frustração, porque a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E quando um cego guia outro cego, a tendência é os dois caírem no buraco. A tendência é tudo cair no buraco, irmãos. Como é que um cego vai guiar outro cego? Mas nessa tarde, eu oro por você, eu abençoe sua vida, eu intercedo por você. E eu creio que o nosso Deus, ele vai visitar. E havendo sinceridade, havendo fé, havendo a certeza da resposta de Deus, certamente ele vai te alcançar. E vai pôr você em liberdade, não importa quem você é, não importa a situação que você está, não importa se você está vivendo um momento difícil, sabe? De abandono, de escassez. Eu quero dizer para você que aonde você estiver, a boa mão do Senhor é conosco e nos abençoa nessa tarde. Receba aí, que agora nós vamos orar, vou colocar diante do nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor,
agradecendo ao Senhor por esse momento de fé, por esse momento, Senhor, desta hora nona que estamos aqui, porque Pedro esteve lá e nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós intercedemos agora para que haja liberdade. Nós oramos nessa tarde para que haja cura, que haja um romper, que haja um despedaçar de jugo. Meu Deus, eu apresento agora essas pessoas que estão conosco, que vai fazer parte desta live, que vai poder, Senhor, acompanhar, que vai orar conosco. Visita cada lar, visita cada vida, visita cada pessoa. Visita, Senhor, aqueles que se encontram no leito de enfermidade, aquelas pessoas que se encontram presas pelo vício da bebida, da cachaça, da homossexualidade, as pessoas que estão presas, Senhor, muitas vezes por situações contrárias, pessoas que estão presas, Senhor, à pornografia, pessoas que se encontram presas por todo tipo de vício. Põe em liberdade essas pessoas e que elas possam ser tocadas, que elas possam ser abençoadas e possam ser libertas e transformadas no poder maravilhoso do nome do Senhor Jesus. Quem estiver triste, fique alegre. Quem estiver vivendo uma situação muito contrária, possa ser tocado, possa ser abençoado, possa ser redimido. Que a boa mão do Senhor seja conosco, nos ajude, nos abençoe, nos dê vitória. Espero que você esteja bem, esteja tocado, seja abençoado. E conte conosco, que se Deus quiser, se Deus permitir, sexta-feira que vem estamos aqui novamente, na hora nona, trazendo uma palavra, trazendo uma intercessão, trazendo um clamor, trazendo um corte, trazendo alguma coisa que traga vida, que traga esperança, que traga ânimo, que traga força, que faça que algo novo, algo surpreendente aconteça na vida de todos. Receba aí, tome posse, e é tudo que você tem colocado diante do nosso Deus agora. Nós abençoamos a sua água, a sua roupa, sua carteira profissional, seus documentos. Senhor, tudo isso que está sendo apresentado agora, abençoa. Que essa pessoa faça com que as portas se abram, que as bênçãos aconteçam, que as coisas se realizem, que a boa mão do Senhor seja, que aonde você for, o Senhor tome a sua frente, te abençoe. Você está com fé, você recebe? Se você recebe, dê glória a Deus. Venha fazer parte da nossa página, da nossa campanha. Depois você se inscreva aqui no canal, porque toda vez que eu estiver aqui, vai ser avisado do seu celular. Se inscreva aí. Se inscreva aqui no canal. Você vai ser uma bênção, você vai fazer parte do milagre, você vai fazer parte da nossa família da fé. Também, se quiser comentar alguma coisa, eu vou orar por você depois. Se tiver um pedido de oração, pode escrever lá. Nós vamos apresentar de madrugada diante de Deus o que você apresentar. Lá, dá um like, falando, pastor, eu agradeço pela oração, dá um positivo lá. Os céus vai ver, os céus vai receber. E eu tenho certeza que nós vamos marchar, nós vamos caminhar, nós vamos prosperar. Porque sexta-feira que vem estamos aqui de novo na hora nona, abençoando e trazendo tudo aquilo que os céus prepararam para nós. Que Deus venha trazer liberdade, venha trazer cura, venha trazer um romper, venha trazer portas abertas. E aquilo que o Senhor trouxer no meu coração, eu vou trazer para que pessoas possam reconstituir as suas vidas, restaurar seus altares. E aquele que não conhece vai passar a conhecer, aquele que perdeu vai achar, e aquele que precisa vai ser tocado pelo nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima hora nona que estaremos aqui diante do nosso Deus.